Olá, gêmeos, tudo bem com vocês? Geminianos, bem-vindos a mais uma leitura. Eu vou começar, gêmeos, pela energia que vai estar influenciando o período de vocês e como que essa energia ela se aplica. Gêmeos, eu tenho aqui a energia de Escorpião. Vocês podem estar lidando com um escorpiano ou uma escorpiana, ou se vocês têm esse elemento em seu mapa, significa que a energia ela vai estar influenciando no aspecto na qual o signo de Escorpião está posicionado no seu mapa, tudo bem? Gêmeos, vamos tratar então dessa energia. Vocês representam muito a comunicação, a maneira que vocês se expressam e, claro, é uma energia que também fala sobre se aprofundar, se jogar realmente de cabeça nas situações, tanto para trabalho, para estudos e até mesmo para os relacionamentos. Só que esse período pede um outro tipo de atitude. Esse período, ele pede um comportamento mais astuto. Claro que vai falar sobre manter alguns aspectos da sua vida reservada, mas é uma energia que fala para vocês serem astutos em relação a programações, negociações e até mesmo relacionamentos. Isso vai fazer com que vocês mantenham, né, algumas coisas sob controle e também sob segurança. Essa energia ela também fala daquilo que é misterioso, de lidar realmente até mesmo com aspectos que para outros poderiam ser considerados algo corrupto, assombroso ou até oculto demais para se mergulhar e tentar entender, mas essa energia ela vai falar a respeito de você ter essa profundidade e você não temer lidar com o desconhecido. Tá? Então é uma energia bastante profunda aqui, Gêmeos. Vamos com a energia complementar. E aqui eu tenho o desabrochar. O desabrochar ele pode estar tanto ligado a novas ideias, quanto a coisas que estão despertando em vocês. Ou se você já começou um projeto novo, colocou alguma ideia em prática, significa que está começando a ganhar força isso, que está começando a se desenvolver num nível maior e melhor. Mas quanto mais você ser você, geminiano, geminiana, numa situação, mais favorável as coisas se tornarão para vocês esse momento. Vamos ver o que está sendo desafiador para vocês neste período. Ok. O que está se tornando desafiador está relacionado com fatores aqui que são diferentes e eu vou explicá-los para vocês. Um dos presentes que vocês poderiam ter recebido, o que vocês já receberam, pode estar ligado com um dom que você tem, ou ligado a algum tipo de habilidade, um talento. E vocês podem sentir esse período que está sendo desafiador para vocês ter que lidar com as questões que influenciam diretamente nesse seu presente. Então, se você tem um dom, você ajuda outras pessoas ou você desenvolve algum trabalho mediúnico, espirituoso, você pode sentir que lidar com outras pessoas, com o que elas estão vivendo, ou com a própria energia delas, está sendo difícil, está sendo complicado.
Se isso está ligado a alguma habilidade ou talento, você até coloca isso em prática, né? Ou traz isso à tona. Só que para você conseguir alcançar um objetivo, para que você crie uma sociabilidade, acaba sendo complicado e um pouco complexo. Agora, se isso foi algo dado para vocês nesse momento, né, entenda, o presente aqui não é só, alguém me presenteou com uma corrente, alguém me presenteou com uma caixa de bombons, não é nesse sentido, gêmeos. Aqui é um presente que é mais importante, que pode ser mais estrutural, mas que carrega consigo algo desafiador. Então, vamos dizer, você ganhou um carro, só que o desafio aqui pode ser o quê? Você manter esse veículo, né? Às vezes por gasolina, fazer manutenção, pagar IPVA, tá? Isso é um exemplo. Mas você ganhou esse presente de alguém. Você ganha um animal de estimação. E aí você tem que ter todos aqueles cuidados com vacinas, alimentação do animal, né? Ter uma estrutura, um ambiente para poder cuidar do animal também. Se o animal vir a adoecer, ter, né, uma assistência veterinária. Então aqui é como se você ganhasse algo, mas esse algo vem com alguns desafios, tá? Eu dei alguns exemplos aqui, mas pode ser absolutamente qualquer outra coisa. Não é um simples presente, por exemplo, se for uma questão de um anel de noivado, com isso vem a responsabilidade do relacionamento. Então acaba sendo às vezes desafiador aqui uma convivência, lidar com a pessoa que você está se relacionando, tudo bem? Vamos ver o que tem de bom aqui para vocês. Tem notícia vindo de longe, tá? Pode ser de algum parente que está distante, pode ser de alguém que esteja numa outra localidade, outro estado ou até outro país, mas tem boas notícias chegando para vocês por esses meios, tá? Pode ser o retorno de uma proposta profissional, pode ser uma negociação que fecha num acordo estratégico. Tá tudo indo muito bem aqui. Vamos dar continuidade. Ou até mesmo, às vezes, vocês aceitaram algo de alguém e por causa disso, as pessoas podem estar sendo muito críticas aqui ou julgando de alguma forma. Aqui me fala sobre oportunidade, principalmente na parte de estabilidade. Vocês podem realmente estar começando um ramo, um negócio novo, ou indo morar num local novo, porque aqui fala sobre a parte da matéria se tornando estável de alguma maneira. Só que tudo isso está sendo feito com inteligência, existe todo um preparo envolvido nisso, né? Então não está sendo feito de qualquer jeito, tem uma estrutura sendo montada, tem um valor sendo investido, que não precisa ser necessariamente, o investimento não precisa ser dinheiro, mas pode ser que você esteja investindo o seu tempo, sua energia numa situação. E é como se isso fosse transformar as coisas para você, gerar um ciclo melhor, um ciclo mais positivo aqui. Vocês também podem estar lidando com a energia de Touro, Virgem e Capricórnio aqui. Gêmeos, tem alguma ocasião no momento? É como se vocês estivessem recebendo assim todos os indícios e sinais no momento em relação a uma mudança muito importante que acontece com vocês. Então, muitos podem estar sonhando, né? Eu digo assim, tendo sonhos com essa situação.
Isso poderia ter sido revelado em algum determinado momento para vocês. Mas é como se isso vem para mudar. Possivelmente pode ser o seu estilo de vida. Você encerra uma fase atual para entrar numa fase extremamente nova, porém com melhor estabilidade. Só que ao mesmo tempo eu sinto muito uma energia de surpresa. Como se você ficasse surpreso ou surpresa com essa notícia ou com essa informação que chega. E também com essa chance que vocês estão tendo de começar algo que é um propósito seu. Uma coisa boa para si. Também tenho energia de Câncer e Peixes aqui. Só que ao mesmo tempo eu sinto que é uma situação que pode deixar vocês um pouco nervosos. E escolhas aqui precisarão ser feitas nessa situação. Então, assim, por mais que exista um desejo, uma vontade, por mais que vocês estejam tendo sinais através dos seus próprios sonhos, vocês vão precisar tomar aqui uma decisão que é muito importante, só que algo precisa ser limitado ou alguém precisa realmente ser colocado ali de lado numa situação. Não que isso vá deixar vocês confortáveis, mas é o necessário para que alguma coisa se desenvolva. Se isso não for feito, vai gerar muitas discussões, conflitos, e isso vai se resultar para vocês num prejuízo ou até mesmo em alguém tomando uma atitude de abandonar algo ou rejeitar uma situação aqui. Então, vamos aqui por algumas partes. Você está recebendo algo, né? Isso está relacionado de fato com algum ganho que você tem. Pode ser, como eu falei, você pode estar ganhando um presente, pode ser que você descubra que você tenha um dom, pode acontecer de você ganhar uma herança, pode ser qualquer coisa que realmente te traga uma estrutura. E você entende que, seja ela uma estrutura física, psicológica, emocional, espiritual, você entende que você está se preparando para conseguir administrar isso da melhor maneira possível. Você identifica que isso é um novo ciclo para você. E, claro, enquanto esse processo ele vai se desenvolvendo, você está sonhando, você está recebendo intuições, você está recebendo informações psíquicas, mostrando que é uma mudança favorável, mas que você pode vir a sofrer alguns intervés. Ou que existe alguma circunstância que aparece no meio disso tudo, né, que de alguma forma gera uma certa ansiedade, gera um certo estresse. Só que existe uma competitividade ou um conflito acontecendo aqui. Porque não se concorda com as coisas, porque as ideias são diferentes, porque cada um está de um lado. E essas discussões, elas podem ser tanto no ambiente familiar, pode ser entre duas famílias, dois lados, né? Então, assim, duas famílias, às vezes a sua família é a família da pessoa com quem você está. Às vezes você pode estar no meio de um pé de guerra proporcionado por pessoas da sua própria família, existe dois lados aqui. Então, existe competitividade e discussões acontecendo. Bem na hora e bem no momento que você está prestes, Gêmeos, a alcançar um resultado promissor. Quando você está prestes a fazer uma mudança, ter uma experiência nova, chega esse estresse. E se você não souber deixar isso para trás, se você não souber não se envolver inteiramente nisso, ou não participar disso, se você não souber fazer isso, isso vai chegar até você e isso pode levar você de algo que era para ser promissor
para algo que gerará um certo prejuízo, uma certa perda aqui. Então você acaba se preparando para falhar, se preparando para ir para a queda, pelo simples fato de não conseguir pôr limite em alguma situação. Aqui eu tenho a energia de Libra, Gêmeos, Aquário, Touro. É como se eu sentisse como há duas pessoas no seu entorno que elas estão constantemente brigando, se ofendendo. Ou, né, como eu mencionei, algo que é importante para você está acontecendo e é o seu momento, né, de trabalhar nisso, desenvolver isso. Talvez seja você seja o momento de o foco ser sobre você, ou melhor, está sobre você. Só que essas energias elas estão causando algum alvoroço aqui, algum problema aqui. Em outros pontos, pode ser que você esteja prestes a conseguir alguma validação de documento. Se você está tentando algum documento, alguma validação, você está pronto ou pronta para conseguir isso. É algo que já estava tudo certo, só que você talvez precisa se preparar para ir numa entrevista, você precisa se preparar para ir numa perícia, você precisa se preparar para ir num congresso, você precisa se preparar para ir numa instituição. Aqui você precisa se preparar para comparecer em algo, para poder receber algo. Só que no momento que você está fazendo isso, pode ser que a sua família esteja causando problemas e que isso pode comprometer esse seu documento. A atitude ou comportamento dessas pessoas podem comprometer de alguma forma. Ou pode tirar sua confiança de tentar negociar alguma coisa aqui. Então sejam cautelosos. Tem energia de Áries também. Cuidado para não colocar-se tudo a perder por estar com as pessoas erradas nesse momento ou por compartilhar dessas informações com essas pessoas. Eu até compreendo por que vocês saíram aqui com a energia de Escorpião. Porque representa realmente manter as coisas sobre... não ser misteriosos a ponto de confundir, mas manter informações com certos critérios preservadas. Porque ao saber dessas coisas, parece que todo mundo começa a criar problema. Parece que no momento que tudo está encaminhado, essas pessoas surgem com esses problemas. Eu realmente sinto que isso envolve muito ambiente familiar. Eu tenho a representação do 5 aqui muito forte. Eu tenho 5 na carta do Papa, eu tenho 5 de ouros, eu tenho 5 de copas, eu tenho 5 de paus. É que para mim não passa ali de uma confirmação dizendo, olha, você pode ter um momento promissor na sua vida, um progresso na sua vida material, mas isso pode ser comprometido pelo meio familiar ou por briga entre famílias, entre equipes, pode ser briga entre chefes aqui, mas existe dois lados. E esses dois lados, eles não concordam de maneira nenhuma. E se você estiver no meio disso, você vai sofrer perdas, você vai acabar sofrendo consequências de algo que você não criou. Também fala sobre o arrependimento que alguém tem de ter feito, de ter tomado uma iniciativa, tomado uma atitude em relação a vocês. Pode haver alguma tristeza também relacionada a isso. Nada de ficar em cima do muro, tá, Gêmeos? Tem dois lados aqui, você vai ter que escolher um. Ou você vai ter que se afastar, né? Independente, faça bem uma revisão, veja exatamente o que você quer. Porque eu sinto assim que os dois lados
Por mais que exista uma diferença de concordância de opinião, se você olhar mais a fundo, você vai perceber que essas pessoas são muito mais parecidas, ou essas famílias são muito mais parecidas do que elas demonstram. Todas elas têm um objetivo em comum: o egoísmo e querer estar na razão, mesmo quando isso precise humilhar o outro, ou precise ridicularizar uma outra pessoa. Então essa pessoa é tão igual à outra. Então, independente do lado que você pretenda escolher, qualquer um é a mesma coisa. É isso que eu quero que vocês entendam. Então é isso, gêmeos. Obrigada, hein? Boa semana. Tchau, tchau.